Gênesis, capítulo 10. Essa é a descendência de Noé: Sem, Cã e Jafé. Passado o dilúvio, eles tiveram filhos. Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Foram deles que saíram os povos que trabalham no mar, cada um em seu lugar e segundo sua família, cada um com um idioma próprio. Os filhos de Cam: Cuxi, Egito, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi: Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi também foi pai de Nimrode, o primeiro grande guerreiro na terra. Ele foi um exímio caçador diante do Eterno. Havia até um ditado: assim como Nimrode, exímio caçador diante do Eterno. Seu reino começou com Babel, depois Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinear. Dali ele subiu para a Síria e construiu Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Misraim foi antepassado dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Nafutaitas, dos Patruzitas, dos Casluitas, dos quais saíram os filisteus, e dos Caftoritas. Canaã teve seu primeiro filho, chamado Sidom, depois Rete, e também teve como descendentes os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Tempos depois, os cananeus saíram de Sidom e se espalharam em direção a Gerar, chegando até Gaza no sul e em seguida na direção ao leste até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando a Lasa. Esses são os descendentes de Cam, segundo suas famílias, suas línguas, seus territórios e suas nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi antepassado de todos os filhos de Éber. Os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã: Uz, Ru, Jéter e Meseque. Arfaxade foi pai de Selá, que por sua vez foi pai de Éber. Éber teve 2 filhos: Peleg, chamado assim porque foi nos dias dele que a raça humana se dividiu, e Joquitã. Joquitã foi pai de Almodá, Salefe, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dida, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. O território deles vai de Messa até Cefar, nas cadeias de montanhas ao leste. Esses são os descendentes de Sem, segundo suas famílias, suas línguas, seus territórios e suas nações. Essa é a árvore genealógica dos filhos de Noé ao constituírem nações. Começando por eles, essas nações se multiplicaram pela terra depois do dilúvio. Gênesis, capítulo 11. Houve uma época em que toda a terra falava a mesma língua. E aconteceu que o povo mudou-se do Oriente e chegou a uma planície na terra de Sinear. Eles se fixaram ali. Então disseram uns aos outros: vamos fabricar tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos no lugar das pedras e piche no lugar da argamassa. Disseram também: vamos construir uma cidade e uma torre que chegue ao céu. Vamos nos tornar famosos. Assim não seremos espalhados pela terra.
O Eterno desceu para olhar a cidade e a torre que eles estavam construindo. Ele analisou a situação e disse: um só povo, uma só língua. Pois bem, isso é só o começo. Imaginem o que vão inventar depois. Vamos descer e causar uma confusão de palavras, de modo que um não consiga entender o outro. Então o Eterno os dispersou dali pelo mundo inteiro, e eles tiveram de interromper a construção da cidade. É por isso que ela ficou conhecida como Babel, porque foi ali que o Eterno transformou a língua do povo numa confusão de palavras, e dali os dispersou pelo mundo inteiro. Esta é a história de Sem. Aos 100 anos de idade, ele gerou Arfaxade. Isso aconteceu 2 anos depois do dilúvio. Após o nascimento de Arfaxade, ele viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos de idade, Arfaxade gerou Salá. Após o nascimento de Salá, ele viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos de idade, Salá gerou Éber. Após o nascimento de Éber, ele viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos de idade, Éber gerou Peleg. Após o nascimento de Peleg, ele viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos de idade, Peleg gerou Reu. Após o nascimento de Reu, ele viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos de idade, Reu gerou Serug. Após o nascimento de Serug, ele viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos de idade, Serug gerou Naor. Após o nascimento de Naor, ele viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos de idade, Naor gerou Terá. Após o nascimento de Terá, ele viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 70 anos de idade, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Essa é a história de Terá. Ele gerou Abrão, Naor e Arã. Arã gerou Ló e morreu antes de seu pai Terá, no território de sua família, Ur dos Caldeus. Tanto Abrão quanto Naor eram casados. A mulher de Abrão era Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha do seu irmão Arã. Ele teve 2 filhas, Milca e Iscá. Sarai era estéril, não podia ter filhos. Terá com seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Mas ao chegar a Arã, fixaram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Gênesis, capítulo 12. O Eterno disse a Abrão: deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Abrão partiu dali, como o Eterno havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Arã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Arã. Tomaram o rumo de Canaã e chegaram àquela terra sãos e salvos. Abrão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré. Na época, os cananeus ocupavam a região. O Eterno apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus filhos.
Então Abrão edificou um altar no lugar em que o Eterno havia aparecido. Dali ele seguiu para a região montanhosa a leste de Betel e armou sua tenda entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Ali ele construiu um altar e orou ao Eterno. Abrão continuou seu caminho, seguindo com determinação para o Neguebe, ao sul. Então aquela região foi assolada por um período de fome. Para sobreviver, Abrão teve de mudar-se para o Egito, porque a fome era devastadora. Aproximando-se do Egito, ele disse à sua mulher Sarai: Olhe, nós dois sabemos que você é bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: Ah, então essa é a mulher dele, e vão me matar. Mas deixarão você viver. Faça-me um favor, diga a eles que você é minha irmã. Por sua causa, eles irão me receber bem e me deixarão viver. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios logo perceberam que a mulher dele era linda. Os membros da corte elogiaram Sarai diante do faraó. Em consequência disso, ela foi levada para viver com ele. Por causa dela, Abrão deu-se muito bem. Adquiriu ovelhas, gado, jumentos e jumentas, servos e servas, e camelos em grande quantidade. Mas o Eterno puniu com muito rigor o faraó por causa de Sarai, mulher de Abrão. Todos no palácio ficaram gravemente doentes. Então o faraó mandou chamar Abrão. Que é isso que você me fez? Por que não me disse que ela é sua mulher? Por que você disse ela é minha irmã, deixando que eu a tomasse como minha mulher? Aqui está ela de volta. Pegue-a e suma daqui! O faraó deu ordens a seus subordinados para que fizessem Abrão sair do país. Abrão foi mandado embora com sua mulher e com tudo o que possuía. Gênesis, capítulo 13. Abrão saiu do Egito e voltou para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que possuía. Ló também estava com ele. A essa altura, Abrão já era muito rico, sendo proprietário de muito gado, prata e ouro. Ele saiu do Neguebe e foi acampando pelo caminho até chegar a Betel, o mesmo lugar em que havia armado sua tenda, entre Betel e Ai, e edificou seu primeiro altar. E ali, Abrão orou ao Eterno. Ló, que acompanhava Abrão nas viagens, também estava rico. Possuía ovelhas, gado e tendas. Assim, aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Eles perceberam que já não tinham condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os ferezeus viviam na mesma terra. Abrão disse a Ló: Não deve haver brigas entre nós, entre seus pastores e meus pastores. Afinal, somos parentes. Olhe em volta deste lugar. Há muita terra aqui. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão, que era muito bem irrigada. Isso foi antes de o Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até o jardim do Eterno, ou o Egito, e a terra se estendia até Zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Foi assim que tio e sobrinho se separaram. Abrão fixou-se em Canaã. Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma. O povo de Sodoma era mau, gente que pecava abertamente contra o Eterno. Depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abrão: Olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo o que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e a seus filhos. Farei que seus descendentes sejam como o pó, tanto que contá-los será impossível. Será como contar o pó da terra.
Por isso, levante-se e ponha-se a caminho. Ande por essa terra de uma extremidade à outra. Estou dando tudo a você. Abrão desmontou sua tenda. Ele partiu dali e se estabeleceu perto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde edificou um altar para o Eterno.